Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E essa palavra, eu chamo ela de máximo esforço. Para complementar a minha palavra, eu vou trazer um vídeo de 8 minutos, que é um vídeo uma parte, eu tirei uma parte do vídeo do Jardim do Inimigo. Quantos já viram esse vídeo? São 2 horas, na verdade. É uma peça, né? Uma peça teatral que foi apresentada numa igreja. Ela tem 2 horas de duração. E eu tirei 8 minutos, porque esses 8 minutos falam com a igreja. Falam especificamente com nós, né? Aqueles que creem, os crentes. Eu não gosto muito da palavra crente, porque tem gente que fala assim, né? Olha lá o crente. Porque crente é todo aquele que crê. Então antes de falar, olha o crente. Eu gosto de me chamar cristão, né? Nós como cristãos. Porque crente é todo aquele que crê. É todo aquele que crê. Porém, a Bíblia diz o seguinte, que até o diabo crê que Deus existe, que Jesus existe. Então, crente pode ser crente em qualquer coisa. Nós, como cristãos, tem uma parte que fala com a gente sobre a nossa vida com Deus, sobre algumas coisas da nossa vida com Deus que são muito importantes. E essa palavra máximo esforço, eu gostaria de passar esses 8 minutos. Você vai ouvir, depois eu vou complementar ela com a palavra que eu vou trazer para você, tá bom? É um vídeo em forma, assim, até um pouco cômico, mas é aquele cômico que fala a verdade, tá? É aquele cômico que traz a realidade da igreja e das pessoas que vivem na igreja, como eu e você, amém? Vamos ver então, tá bom? Tá tudo certo aí? Então pode soltar para nós. Crente sem compromisso, cadê você? Glórias ao Deus, o soberano. Eita. Eita, 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 eita. Este é o crente sem compromisso. Aleluia. Chama o nome dele. Já percebeu que crente sem compromisso sempre chega atrasado na hora do culto? É porque você toma posse da palavra que diz: Deus habita no meio dos louvores. Aí você chega bem no meio do louvor, né? O que você quer, rapaz? O que você quer? Sai! Tá amarrado, mano. Você é louco, velho? O que você quer, garoto? Em nome do apóstolo Rina, sai! Você é louco? Ele tá aí, você vai apanhar. Você é louco? Você é doido? O que você quer, garoto? Eu não saio, não! Você é louco, mano? O que você quer, garoto? Tá louco? Como assim não vai sair? O que você quer? Você não sabe quem sou eu, né? Quem é você, garoto? Eu sou filho de crente. Ô, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. A paz, Pai Senhor, a parabéns, paz do Pai Senhor. Senhor. Bem. Olha, os meus pais dão o dízimo todo mês. E ó, tem mais. Quer saber por que você tem que sair daqui correndo? E agora? Por quê, rapaz? Porque eu nasci na igreja. Mano, que coincidência, meu, olha só. Você nasceu na igreja, eu nasci no céu. E juntos, vamos pro inferno. O que você quer, rapaz? Tá louco? Fala o que você quer. Eu acho que ele tá endemoniado, gente. O que você quer, rapaz? Eu conheço o Deus de Paulo, garoto. Mas o vosso Deus quem é? Tem gente aqui que acabou de rir de você mesmo. Você faz igualzinho a ele, olha. Você me amarra, me queima, me expulsa, me coloca debaixo dos seus pés. Mas eu não saio da sua vida não, sabe por quê? Você não se parece com Jesus. Você não tem o cheiro de Jesus. Como é que você quer que eu saia da sua vida se você não tem nem espada na mão? A espada do Espírito
é a palavra de Deus, quer ver? Eu, Satanás, conheço a Bíblia inteira, capítulo por versículo, capítulo, versículo por versículo, conheço os mandamentos, conheço as promessas, eu conheço a Bíblia, e você? Conhece? Você não entendeu a minha pergunta? Eu, Satanás, o Belial, a serpente, o dragão, que vim para roubar, matar e destruir, o maior inimigo da sua alma, que está ao seu derredor bramando como um leão para te devorar. Eu, seu adversário, seu acusador, conheço a Bíblia inteira. E vocês, ó figos bons, romãs, árvores plantadas em beira de ribeiro, jardim regado, carvalho de justiça, membros do corpo, sol, filhinhos, ministros do evangelho, embaixadores de Cristo, conhece essa palavra inteira? Deus! Aqui tem pessoas que perderam para Satanás na palavra. Você não tem vergonha de perder para Satanás na palavra, não? Sabe o que você perde? Eu, Satanás, só conheço a letra. Eu só sei o que está escrito aqui. Agora, se você chegar na tua casa hoje e abrir a Bíblia, o Espírito Santo, ele não vai te mostrar somente a letra como eu conheço, porque ele vai te mostrar a revelação que há por trás da letra. É por isso que eu não quero que você leia a Bíblia. É por isso que eu quero que você fique longe dessa palavra, porque aqui dentro está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não precisa ler isso aqui, ok? Isso aqui não te interessa. Não sei nem por que eu estou pedindo para você não ler a Bíblia. Você não vai ler mesmo. Isso aqui, ó, não te interessa. Tá bom, eu não quero radicalizar, não quero ser um cara radical de maneira nenhuma. Então vamos aproveitar. Eu não quero falar nada. Eu não quero dizer que todo mundo que está aqui não gosta da Bíblia. Então eu vou fazer simplesmente um teste. Vamos saber se você gosta ou não gosta. Vamos lá, saber se você é um crentinho meia boca ou se realmente você tem compromisso com Deus. Vamos falar da sua rotina. Como é que é? Você acorda cedo, vai para a escola, vai para o trabalho. E aí alguma vez já aconteceu isso, ó? Meio-dia, uau, já deu meio-dia, eu vou chegar em casa hoje à noite, eu vou ler a palavra. Que vontade de ler a Bíblia que eu estou hoje. Eu vou mergulhar nessa palavra, eu quero entender o que Paulo estava dizendo naquele momento. Uau, já são 17 horas, o meu dia já está acabando. Eu vou chegar em casa hoje e eu vou entender o que Jesus estava ensinando naquele versículo que mexeu tanto comigo. Hoje eu passo de 4 a 5 horas mergulhado na palavra com certeza. E aí? Alguma vez isso já aconteceu com você? Essa expectativa pela palavra, essa fome de entender a Bíblia já te acompanhou alguma vez? Tá bom, vamos então dar uma moral para você. Como é que é depois de um culto, de domingo, ou de um culto como esse? Como é que é a sua rotina? Você chega em casa, liga a televisão, vai vendo um programinha com a família, pega alguma coisa para comer, pega no sono e dorme. Ou então outros que vão chegar em casa hoje, aí vão chegar em casa lá e pega alguma coisa para comer, vai para o seu quarto, acessa a internet e fica de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Estou exagerando? É claro que não. É exatamente isso que muitos vão fazer hoje quando chegarem em casa. Vão ficar de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Eu duvido que você vai chegar em casa hoje e você vai ficar mergulhado na palavra até as 4 da manhã, jamais. Olha, eu devo admitir e confessar algo. Vocês me divertem, sabia? Eu nunca vi uma geração como essa, que cresce tão rápido, mas cresce sem base, sem conhecimento. E olha, toma cuidado, porque a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. A qualquer momento eu posso enganar você e você não vai nem perceber. É melhor você ficar ligado. E aí? Eu não consigo entender. E sabe o que eu acho mais bonito em vocês? A dedicação que vocês têm na hora do culto. Porque aí alguém sobe no altar e diz assim: quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão e diga amém. Aí você levanta a mão e diz amém. Aí o irmão diz: eu não entendi direito. Quantos amam a Jesus? Diga aleluia. Você grita aleluia. Você ama Jesus? Realmente você ama a Jesus? Tá bom, então vamos entender. Quantos aqui que amam a Jesus? Amam mesmo? Já decoraram o sermão da montanha inteiro? O sermão, não estou dizendo a Bíblia. Alguns capítulos de Mateus. Quantos aqui já decoraram? Não, peraí, Satanás, aí você está sendo radical demais, está sendo religioso. Não é assim que funciona. Eu não preciso conhecer tanto assim a Bíblia, né? Você sabia
que um menino de 12 anos, 12, um filho de um muçulmano, já conhece o Alcorão inteiro? 12 anos. Ele não conhece alguns capítulos, ele conhece a Bíblia inteira. E o seu filho? Quantos capítulos da Bíblia o seu filho conhece? Também tem um pai vagabundo igual você em casa, que não mostra para o seu filho o caminho que ele deve andar, é incapaz de sentar à noite e abrir a Bíblia. É claro que o seu filho não vai querer ser um leitor da palavra se você passar a maior parte do tempo fazendo outras coisas. Ah, igreja, ah, povo de Deus, eu não consigo entender vocês. Como é que você consegue viver sem conhecer a Deus? Hã? Amém. Obrigado. Pode desligar para nós ali. Pode voltar o foco da câmera para cá de novo. Amém? 2 Reis capítulo 2. Abre a sua Bíblia. 2 Reis capítulo 2. Amém? Quero compartilhar, depois nós vamos participar da Santa Ceia. Esse vídeo, queridos, é uma peça de 2 horas. Está lá no YouTube, você pode procurar lá. Você vai quiser assistir toda ela. Quase 2 horas. São 2 horas falando a verdade. Porque todas essas coisas que nós ouvimos aqui, se nós formos sinceros, nós vamos dizer que é verdade. Muitas coisas da nossa vida é assim. Como é bom a gente assistir um jogo de futebol, né? 90 minutos, 1h30. E aí algumas coisas que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. É assim, né? Mas isso é importante, porque quando a gente ouve, a gente começa a corrigir alguns erros na nossa vida. É assim que Deus trabalha. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição em ninguém. Deus está trabalhando na nossa vida todo o tempo. A figura do oleiro trabalhando o barro é isso. É Deus trabalhando na nossa vida. É Deus tirando as coisinhas erradas e consertando. Agora, depende de nós. Depende de mim, depende de você. Que tipo de vida? Qual é a qualidade de vida? Que vida que eu quero viver com Deus? Vou deixar você com mais vergonha ainda. O Samuel aqui da igreja, que tem 9 anos, Claudinei? Tem 8? Aumentei 1 ano a idade dele. Samuel, que tem 8 anos, aqui na igreja, já leu a Bíblia toda, está lendo de novo esse ano. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, perguntar quem já leu a Bíblia toda. O Samuel, se ele estiver aqui, toda vez que eu perguntar, ele vai levantar a mão. Pastor. Mas tem muitos de nós que não podem levantar a mão. Mas a gente consegue fazer muitas outras coisas e perder tempo em muitas outras coisas da nossa vida. Quem de nós já não passou 1 hora, 2 horas no Facebook, vendo mensagem, vídeos? 2 Reis capítulo 2. Eu quero falar de um profeta, você conhece ele, semana passada eu até falei um pouco sobre ele. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Diz assim. Colocaram no projetor para nós aí? Por favor, se puder colocar aí para nós a Bíblia. Quem não trouxe, acompanha. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e num caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Amém? 2 Reis capítulo 2 fala do momento em que o profeta Elias é levado aos céus. Por isso que eu chamo essa mensagem de máximo esforço. Máximo esforço.
Quando nós estamos brincando de futebol com o pessoal da igreja, ou nós estamos fazendo alguma coisa, a gente brinca, a gente se esforça. Quando alguém corre atrás da bola lá para fazer um cruzamento, ou para pegar a bola para cobrar, né, o escanteio lateral, ou nós estamos ali fazendo alguma coisa na igreja, alguém se esforça um pouco mais para fazer algo, eu sempre digo assim: faça, porque todo esforço tem recompensa. Amém? Quando alguém corre a mais um pouco, eu digo: todo esforço tem recompensa, irmão, vai lá. E essa é uma verdade bíblica: todo esforço tem recompensa. Por isso, esforço máximo, porque quanto mais nós nos esforçamos, mais recompensa nós teremos. Queridos, escute uma coisa: a palavra de Deus diz que a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade com Deus, o nosso amor por Deus tem recompensa. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar para vocês morada. Aqueles que servem a Deus têm recompensa. Tem recompensa aqui, tem recompensa no céu. Você sabia que para cada dia do ano existe uma promessa para você? Se todos os dias você quiser abrir a Bíblia e ler uma promessa de Deus, você vai encontrar. Existem promessas muito fortes, Deuteronômio 28, quando a palavra de Deus diz ali que se você ouvir a Deus e você servir a Deus, Ele diz que todas essas bênçãos de Deuteronômio 28 te seguirão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito será ao sair. Olha que promessa poderosa de Deus. Diz assim que você nunca será cauda, mas você será cabeça, ou seja, Deus te colocará como liderança à frente de muitas coisas. A Bíblia nos promete até prosperidade aqui, porque a Bíblia diz assim: comereis o melhor desta terra. A recompensa para aqueles que servem a Deus. Nós não servimos a Deus por causa da recompensa, mas a recompensa em servir a Deus. Quando Davi, ele leva a comida para os seus irmãos, e ele chega lá, ele viu o gigante Golias desafiando toda a nação de Israel, e nenhum soldado tinha coragem de enfrentar Golias. Umas pessoas estavam conversando ali, e Davi perguntou assim: o que vai acontecer com aquele que enfrentar o Golias? Disseram para ele: olha, quem enfrentar o Golias e vencer, vai casar com a filha do rei, e não vai precisar, ele e a sua família não vai precisar pagar impostos por resto da vida. O olho de Davi cresceu, disse assim: eu vou matar aquele gigante, vou casar com a filha do rei e ainda vou ficar rico. Tem recompensa, irmãos. A palavra de Deus nos diz, por isso, máximo esforço. Deus disse a Josué: esforça-te, tem um bom ânimo, que eu te ajudarei a conquistar a terra prometida. Conquistar a terra prometida não era conquistar alguma coisa simples. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra de muita prosperidade, que se plantava, se produzia. A Bíblia fala sobre um relacionamento entre Eliseu e Elias. A gente sabe que Eliseu foi escolhido por Elias. Deus mandou Elias escolher Eliseu para ser o seu substituto, para ser o novo profeta de Israel. E aí então eles começam o seu relacionamento de discípulo e discipulador. Eliseu começa a sua caminhada de profeta, ou um profeta em treinamento. E aí, em determinado momento, nós lemos aqui o que aconteceu pouco antes de Elias ser levado aos céus. Eliseu caminhando todos os dias, convivendo todos os dias com Elias. Diz aqui a palavra de Deus, então, que eles chegam a um momento em que Elias diz assim: Eliseu, eu preciso ir para Gilgal, então eu quero que você fique aqui, não quero que você vá. Mas a palavra de Deus diz que Eliseu disse assim: não,
eu não te deixo, eu vou com você, te deixo não, vou estar com você a todo momento. Então eles saem de Gilgal e eles vão para um lugar chamado Betel, que era um outro lugar. Chegando em Betel, diz a Bíblia que Elias chama Eliseu novamente e fala as mesmas coisas para ele: olha, agora eu tenho que ir para Jericó, então você fica aqui em Betel, você não precisa ir comigo. E Eliseu novamente diz para Elias: de jeito nenhum eu vou te deixar, eu vou com você até Jericó. Chegando em Jericó, acontece a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa. Elias novamente diz para ele: eu tenho que ir até um outro lugar, então você fica aqui, de jeito nenhum eu te deixo. Alguém pode até pensar assim, mas claro, ele ia receber porção dobrada do Espírito. É claro que ele não ia abandonar Elias. Ele queria receber, era o propósito de receber aquilo que Deus ia dar para ele. Não, esqueça isso. Sabe por quê? Porque Elias só prometeu a Eliseu quando ele estava perto de ser levado aos céus. Até então ele não tinha prometido nada. Ele não havia prometido nada. Mas quando eu começo a ver esse relacionamento de profeta e profeta em treinamento, eu fico imaginando o esforço de Eliseu em servir Elias. Será que Elias era um homem fácil, era uma pessoa fácil de se relacionar? Geralmente diz assim, que quando você vê o discípulo, você conhece o discipulador. Então, se a gente olhar para a história de Eliseu, diz a Bíblia que alguns meninos gritaram para ele assim: calvo, calvo, calvo. Ou seja, Eliseu era careca. E aí então Eliseu deu uma ordem para Eliseu os amaldiçoou, e de repente uma ursa saiu do meio do mato e matou os meninos. Se Eliseu era muito parecido com Elias, então imagine Elias como é que é. Será que Elias era um cara fácil de se lidar? Será que Elias era uma pessoa fácil de você caminhar? Eu fico imaginando o esforço de Eliseu. Além disso, ainda tinha os profetas que eram alunos de Elias, porque cada lugar que ele parou e que Elias disse para ele: fique aqui, um pouquinho antes chegavam os alunos de Elias e diziam assim para Eliseu: Eliseu, você sabe que Elias vai ser levado aos céus hoje? E ele diz assim: eu sei, mas não fala mais nada não, deixa isso para lá. Alguém que dizia assim para ele: você sabe que hoje você vai perder o teu mestre, hoje Eliseu vai embora? Eliseu vai embora, você vai ficar sem ninguém. E ele dizia: eu sei disso, mas deixa isso para depois, deixa para lá. O problema é que de Gilgal até Jericó, quantos dias se passaram? E as pessoas diziam a mesma coisa, diziam: você sabe que hoje? Ele dizia: não, eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois. O que eu sei é que eu não deixo ele, eu estou com ele. Irmãos, eu fico imaginando o esforço, as dificuldades de Eliseu em uma vida de profeta naquele tempo. Não tinha Uber, não tinha 99 táxis, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha, né? Hoje você quer andar 20 quilômetros, não tem carro, chama o Uber, chama o 99, não tinha. O esforço de Eliseu, que ele fazia para conviver com Elias, para seguir Elias. Eliseu não era um homem pobre, Eliseu não era uma pessoa que não tinha nada para fazer. Eu falei para vocês aqui, Eliseu era uma pessoa que tinha muito dinheiro, posses, ele tinha juntas de boi, ele lavrava a terra, arava a terra, ele tinha muita condição, ele deixou tudo no máximo esforço para seguir o profeta Elias. Será que Elias era um cara fácil de se seguir? Será que ele era uma pessoa fácil de se relacionar? Eu acredito que não, que Eliseu teve que fazer um esforço muito grande para seguir Elias. Porque Eliseu também não era um cara fácil de se conviver. Não era uma pessoa muito tranquila. Era uma pessoa que se chateava. A gente vê pelo caso da ursa.
Você é uma pessoa fácil para se conviver? Você é uma pessoa tranquila para se conviver? Tem gente que sim, tem gente que não. Mas as pessoas convivem com você. Você já pensou, parou para pensar o esforço que essas pessoas fazem para conviver com você? O máximo esforço que elas fazem. Porque nós temos a mania de olhar, queridos, simplesmente para fora, nunca para dentro. A gente tem a mania de olhar tudo ao nosso redor, os defeitos, os problemas, as dificuldades de relacionamento, em casa, no trabalho, no casamento, na família. Quem é que não tem uma família complicada? Quem é que não tem uma família busca-pé? Família margarina ninguém tem, propaganda de margarina. Agora, família busca-pé, quase todos nós temos uma. E temos dificuldades de relacionamento. Mas a gente se relaciona e a gente faz o máximo esforço para se relacionar. Casamento é assim também. Casamento tem o período da paixão, amor, 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 cupidos, flores, coraçãozinho. Aí tem o período do casamento que some tudo, é trovoada, nuvem escura, dificuldade, problema. Mas e aí? O que faz? Desiste? Mínimo esforço? Não, máximo esforço. Mantém o relacionamento, consegue vencer, passa a tempestade. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Se Jesus está no barco, está tudo sob controle. Por que Jesus não saiu do barco, pastor? Porque ele sabia que fora do barco era pior. Então ele ficou dentro do barco. E se no barco está difícil e lá fora do barco também está difícil, então faz que nem Jesus, anda sobre as águas. Porque quando a gente anda no milagre, tudo é mais fácil. Amém? Quando a gente anda de uma maneira espiritual, sobrenatural, entendendo o projeto de Deus, entendendo que nós aqui temos um projeto, mas o nosso maior é estar no céu, a gente caminha sobre as águas, porque a gente anda pela fé. Quem anda pela fé não anda por aquilo que vê, anda por aquilo que crê. Amém? Eu acredito que Eliseu não era um cara fácil de se conviver, assim como Elias também não era um cara fácil de se conviver. Mas Eliseu ficou junto com Elias, e pouco antes de Elias subir, quando Elias bate a sua capa no Rio Jordão, as águas se abrem e eles passam para o outro lado. E sabe o que diz a Bíblia? Que os profetas, alunos de Elias, não atravessaram o Rio Jordão, eles ficaram antes do Rio Jordão. Quem atravessou só foi Eliseu e Elias. Então diz a palavra de Deus que Elias pergunta para Eliseu: tudo bem, pelo teu esforço, pelo teu máximo esforço, eu quero te recompensar. Uma pessoa só quer recompensar a outra quando ele percebe que a outra realmente fez o esforço. Por isso que eu estou dizendo para você que Elias não era um cara fácil. Ele, tanto que não era uma pessoa tão fácil de se lidar e de se conviver, que a vida dele não era tão fácil assim, de viver junto com ele, até pelas questões, né, dele ter que viajar para um lugar, para o outro, não ter onde dormir, não ter onde comer. E Eliseu encarou tudo isso. Então, quando chega o final da jornada de Elias aqui na terra, antes dele subir aos céus, o que ele diz para Eliseu? Me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Eliseu disse o seguinte para ele: eu só quero uma coisa, quando você subir aos céus, eu quero que você deixe para mim porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero ser tão relevante nesta terra como você foi. E esse é um dos grandes segredos de uma vida cristã. Que uma vida cristã de verdade é quando você é relevante aonde você está. Se o grão de trigo cair na terra, não cair na terra e não morrer, Jesus não disse isso, ele não produz. Você precisa ser relevante aonde você está.
na tua casa, na tua família, nos relacionamentos que você tem, na tua família, no trabalho, na escola, você tem que ser relevante. As pessoas, quando passar o tempo, tem que lembrar de você e dizer assim: que saudade do João, que saudade da Maria. Uma vez eu conversei com uma pessoa, um homem, que estava passando pelo encontro com Deus, com a gente, e ele falou assim para mim, né? Ele teve um problema de separação, de divórcio na família dele. Ele se separou da esposa, estava 5 anos separado, e ele falou para mim depois do encontro, falou: pastor, Deus falou tanto comigo nesse encontro, que sabe que aquela pessoa que conviveu comigo, ela foi uma pessoa relevante na minha vida, eu devo muita coisa a ela. Aqui eu consegui colocar a minha casa em ordem, e eu percebi que essa pessoa, ela fez muito bem a minha vida. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar novamente reconstruir o meu casamento. A outra pessoa também não tinha outro relacionamento. Eu saio daqui na convicção que eu vou tentar reconstruir, porque aquela pessoa fez a diferença na minha vida. Quem faz a diferença na tua vida pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Até hoje tem pessoas que me encontram na rua: pastor, que bom, me dá um abraço, que bom que o senhor está aqui. Ô pastor, que saudade. Esse dia eu encontrei uma pessoa, ela disse assim: saudade, pastor. Aí eu falei para ela: nada não, irmã, leva só um bolo de laranja para mim lá que está tudo certo. Que ela fazia um bolo de laranja que era uma maravilha. Ela levava lá em casa, era vizinha, levava lá. Ela deu risada. Eu falei: a hora que tiver com saudade, vai lá na igreja, mata saudade. Pessoas relevantes marcam a nossa vida. Eliseu foi relevante na vida de Elias. Elias perguntar o que ele queria receber. Queridos, você tem que passar por essa terra, mas o teu nome tem que ficar marcado aqui. Daqui 100 anos, a geração que vier vai ter que saber quem foi você. A tua família tem que saber quem é você. Amém? Máximo esforço. A palavra de Deus diz que Elias e Eliseu passaram por 3 lugares em sequência. E quando um profeta passa em algum lugar, ele não passa só porque ele quer passar. Ele passa porque existe um propósito naquele lugar. Existe um propósito no que ele faz. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que crê, que serve a Jesus, ela nunca está no lugar simplesmente por estar. Ela está lá porque existe um propósito na vida dela, existe um propósito dela estar lá. Existe um propósito de você estar nessa família que você está. Existe um propósito de você estar aqui hoje. Existe um propósito de Deus de você estar onde você trabalha. Existe um propósito de Deus de você estar onde você estuda. Existe um propósito. Às vezes você precisa descobrir qual é esse propósito, mas existe um propósito de Deus. Deus te colocou lá por algum propósito. E a palavra de Deus diz que ele passou por 3 lugares. O primeiro lugar que ele passou chama-se Gilgal. Gilgal, a palavra Gilgal em hebraico significa círculo, ou andar em volta, ou dar voltas. Uma coisa interessante é que quando uma pessoa, ela não entende que ela precisa se esforçar em algumas coisas na sua vida, é uma pessoa que fica sempre andando em círculos. Quem não entende que tem que se esforçar nos seus relacionamentos, vive andando em círculos. Quem não entende que tem que se esforçar no seu casamento, vive sempre andando em círculos, cai nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades. Quem não entende que tem que se esforçar para ter uma vida financeira equilibrada, sempre está nos mesmos círculos viciosos. Passa sempre pelos mesmos problemas financeiros. Você já percebeu isso? Tem gente que está devendo o cartão de crédito, paga o cartão de crédito, daqui 6 meses está devendo de novo, porque é um círculo vicioso. É Gilgal, está andando em círculos. Mas eles passam por um lugar chamado Betel. Betel significa casa de Deus. A casa de Deus, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o prédio, não é esse lugar a casa de Deus.
A casa de Deus é você, você é a habitação do Espírito Santo, você é casa de Deus. Quando você se torna casa de Deus, as coisas começam a mudar na tua vida, e você para de andar em círculos em algumas coisas da sua vida que você costumava andar. Você sabia? Deus, Ele organiza a tua casa. Você é casa de Deus. Quando você tem um problema em relacionamentos e está sempre andando em círculos com os mesmos problemas, quando o Senhor habita em você, quando Jesus entra na sua vida, Ele reorganiza a sua casa. Ele reorganiza as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E é assim que Deus faz com a gente, quando nós nos esforçamos por viver com Deus e entender que o projeto de Deus é que a gente viva bem com Ele. Irmãos, a gente conviver com Deus é muito fácil, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é poderoso, é muito fácil, é muito leve viver com o Senhor. Mas Deus conviver com a gente, eu acho que é bem problemático, porque a gente é problemático. Só Deus, na sua infinita misericórdia, é que nos aguenta. Porque a gente é difícil, tem situações na nossa vida que, se Deus não fosse Deus, Ele dizia: chega, parou, não aguento mais, chega, nem fala comigo. Todo dia a mesma coisa, você fala sempre as mesmas coisas. Você vem para o quarto para orar, para falar comigo, você fala dos teus problemas, da tua dificuldade, do teu marido, do teu cachorro, fala da tua esposa, fala não sei de quem, fala do teu trabalho, fala do teu patrão, toda vez é a mesma coisa, você nunca tem uma notícia boa. Ainda bem que Deus não é assim. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus ouve a nossa oração, e Deus ainda trata o nosso coração. Mas a Bíblia diz que eles passam por um último lugar chamado Jericó. Jericó era conhecido pela cidade das palmeiras. Existiam palmeiras enormes, e a maior muralha intransponível estava em Jericó, até que Deus, pelo seu milagre poderoso, derrubou as muralhas de Jericó. Mas a palavra Jericó significa perfume. Quando você está perdido na sua vida, em muitas coisas da sua vida, e você se torna a casa de Deus, você não só se torna a casa de Deus, como o perfume de Jesus também está em você. E sabe o que acontece quando uma pessoa tem o perfume de Jesus? As outras pessoas sabem que você serve a Jesus, que Jesus está na sua vida. Máximo esforço. Existe uma cultura hoje sendo propagada nas igrejas do mínimo esforço. Sabe qual é o mínimo esforço? O mínimo esforço é aquele em que as pessoas pensam assim: bom, se a salvação é de graça, para que eu vou me esforçar? É de graça. Mas não é porque é de graça que não tem que ter esforço. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando era criança. Quando eu era criança, eu gostava de comer cana. Quem já comeu cana aqui, cortou cana? Sabe o que é cana? Alguém que já viu pé de cana? Você conhece pé de cana pelo menos, né? Que não seja no Facebook? Ou você só vê a cana quando você vai tomar uma guarapa ali? Já viu pé de cana? Quem já viu pé de cana aqui? Já viu? Não é aquele pé de cana que bebe bastante, é o pé da cana mesmo. E nós à tarde não tínhamos que fazer nada, 12 anos, 11 anos, então o que a gente fazia? Saía na casa das pessoas, e quando a gente via um pé de cana, falava assim: moça, posso cortar um pé de cana, pegar uma cana ali para a gente comer? A gente estava com uma faquinha, aí sentava na beira do asfalto e comia. E um dia nós passamos numa casa assim que tinha uma plantação de cana muito bonita no fundo. Aquela cana que o pessoal fala que é cana caiana, grossa, doce, verde e amarela. E nós em 3 olhamos aquilo e falamos: gente, agora aqui nós vamos lavar a baia. Aqui nós vamos comer o que a gente quiser. Em 3, de 10, 11, 12 anos. Vamos pedir? Vamos pedir. Batemos na porta. Saiu um senhor, falou assim, nós falamos para ele: o
o senhor permite a gente tirar uma cana para a gente poder comer? Aí ele falou assim, claro, pode pegar, só que é o seguinte, se vocês pegar uma, vocês vão ter que cortar todas. E era muita cana. E aí nós olhamos para ele e falamos assim, olhamos para ele, olhamos para o outro e falamos assim, tá, depois a gente volta aí então. E nunca mais voltamos. Porque a gente ia ter que empregar muito esforço. Era uma plantação muito grande, a gente ficou pensando quanto tempo a gente ia ter que trabalhar para comer aquela cana. Assim muitas vezes somos nós hoje, queridos. Existe uma geração que fala assim, não, quanto menos eu fizer, melhor. Então se a salvação é de graça, para que eu vou me esforçar? Ela é de graça, mas não quer dizer que você não tenha que ter esforço para ter a salvação. Bom, se a fé é dom de Deus, então para que eu vou buscar ter fé? Se é dom de Deus, não esforço nenhum. Bom, se a santificação ela é dada ela é para os pastores, para os líderes, para que eu vou buscar santificação? As pessoas que falam assim é porque não querem ter esforço, não querem se esforçar. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, ninguém tem que aceitar você do jeito que você é. O que você está falando é que você não quer se esforçar para mudar, porque você sabe que mudar tem que ter esforço. Essas e tantas outras mentiras. Queridos, a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus ele é tomado à força. A visão de Deus não é mínimo esforço, é máximo esforço para alcançar o objetivo, para alcançar aquilo que nós queremos, para alcançar aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Jesus se esforçou muito para morrer na cruz por mim e por você. Quando ele estava no jardim do Getsemane, antes de morrer na cruz, ele orou ao Pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não ouviu uma resposta do Pai. Tamanho era o esforço de Jesus que o seu suor se tornou em sangue. E segundo a medicina, segundo os cientistas, isso acontece quando uma pessoa está num momento muito difícil da sua vida, muito terrível da sua vida. O apóstolo Paulo era o apóstolo do máximo esforço. Nada irá me separar do amor de Cristo. Eu vou fazer de tudo para que nada me separe do amor de Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo disse, eu já me esforcei para não ficar preso lá no passado. Daqui para frente eu quero viver uma vida com Deus. Paulo também disse assim, Colossenses 1:29, e para cumprir esse propósito eu me esforço arduamente lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Ele mesmo diz, eu me esforço. Jesus disse, o meu Pai hoje trabalha e eu trabalho também, esforço. Provérbios 26:15, o preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A Bíblia nos fala sobre um máximo esforço que nós temos que fazer para alcançar a bênção de Deus e alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Mentalidade de mínimo esforço é a mentalidade daquelas sanguessugas. A me dá, ou seja, só tem para elas, não dá nada para ninguém. Você, como aquele que serve a Deus, assim como o profeta Eliseu que acreditava em Deus, a tua mentalidade tem que ser a mentalidade, vou fazer de tudo para servir a Deus e andar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar uma estatística. 50% das pessoas que planejam alguma coisa não alcançam aquilo que planejaram porque desistem, porque descobrem que é mais difícil do que elas pensaram. Você sabia? 50%.
de 100 pessoas que planejarem alguma coisa e disserem assim, eu vou fazer, 50%, 50 delas vão dizer assim, eu vou desistir porque é muito difícil. E alguém pode dizer assim, pastor, mas se você é daquelas pessoas que continua ou costuma desistir das tuas coisas, você precisa mudar isso na tua vida. Porque os sintomas são os mesmos. Tem gente que não quer o máximo esforço, quer o mínimo esforço. Quando eu decidi aprender a tocar alguma coisa de violão há 20 anos atrás, que eu tocava na igreja porque não tinha músico, quando eu descobri, eu disse assim, eu vou tocar violão. Aí eu descobri que quando a gente aprende a tocar violão em corda de aço, o dedo vira só em ferida. Mas eu achava tão bonito as pessoas tocar. Falei, meu Deus, que lindo, olha que maravilhoso, pessoas tocando, vou aprender a tocar, por necessidade. Aí quando eu descobri isso, falei, que esforço as pessoas têm, né? Um dia eu estava na igreja, e nós abrimos aula de violão na igreja, e uma irmã chegou para fazer aula de violão. Quando eu vi ela, eu disse assim, o professor estava do meu lado, eu disse, irmã, mas você vai começar e vai terminar, né? Porque você costuma começar as coisas e não terminar. E ela disse, não pastor, desta vez eu vou terminar, e eu vou até o final, e eu vou me esforçar, e eu vou conseguir. Na segunda semana ela parou. Mas claro, o pastor falou, lançou a palavra. Não tem nada a ver com palavra de pastor, de ninguém. Pessoas desistem. Quando eu comecei a faculdade de Direito, nós começamos, a minha sala tinha 50 e poucas pessoas, só 10 terminaram. Que grupo você está, irmão? Você está no grupo do mínimo esforço, ou você está no grupo do máximo esforço? Porque a palavra de Deus diz que só aqueles que se esforçam vão entrar no reino dos céus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aquele vídeo eu quis que vocês vissem, porque às vezes está no YouTube, lá no Facebook, a gente não vê, a gente não ouve, e aquilo é uma realidade para a nossa vida, irmãos. É uma realidade para a nossa vida. Tem gente que está perdendo para o diabo, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo a vida financeira. Mas sabe de uma coisa, você não precisa perder nada disso. Você não precisa perder nada disso. Porque a Bíblia diz assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você é a casa de Deus. O que você precisa é saber do tamanho do Deus que está em você. Que o Espírito de Deus habita você e o Espírito Santo é Deus. Jesus disse assim, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Jesus estava falando para vocês, estava falando para mim. Será que uma pessoa tão cheia de Deus assim, o inimigo pode fazer alguma coisa? Não, só depende de você. Talvez o problema é que você está vivendo uma vida de mínimo esforço. Eu vou na igreja, recebo oração do pastor, faço a minha adoração, ouço alguma coisa lá, e eu venho para casa e tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não, você precisa manter a tua vida com Deus. E sabe que quando a gente faz alguma coisa porque a gente ama, porque a gente gosta, é tão fácil de fazer. É tão fácil. Amém? Quero chamar os irmãos que vão nos ajudar na Santa Ceia. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Amém?
Amém? Feche os teus olhos. Algumas coisas na tua vida talvez não dão certo. Na vigília Deus nos deu uma palavra. Ele disse, o Espírito Santo disse para nós assim, que algumas coisas da nossa vida não dão certo, não é por culpa de alguém, é por culpa da gente mesmo.